Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, os personagens da nossa história são uma menina pobrezinha com vestido todo remendado, um menino na mesma situação que ela, uma trilha que leva até uma casa toda feita de doces e algumas árvores, porque a casa fica no meio da floresta. Que história será essa? Ah, só lembrando, a menina e o menino são irmãos e eles são muito espertos. Então, vamos lá ouvir essa história. João e Maria. Às margens de uma floresta existia, há muito tempo, uma cabana pobre feita de troncos de árvores, onde moravam um lenhador, sua segunda esposa e seus dois filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Na casa do lenhador, a vida sempre fora difícil, mas, naquela época, as coisas pioraram. Não havia pão para todos. Mulher, o que será de nós? Acabaremos morrendo de fome e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. Alguém certamente os encontrará e levará os dois para casa. O lenhador não queria nem ouvir um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. E agora, João? Sozinhos na mata, vamos nos perder e morrer. Não chore, tranquilizou o irmão. Eu tenho uma ideia. Esperou deitado na cama até que o pai e a madrasta estivessem dormindo. Então, saiu bem quietinho da cabana, foi até o quintal e catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madraça acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os quatro. O lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos achar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Os dois irmãos, após longa espera, comeram o pão e, cansados e fracos, adormeceram. Acordaram à noite e nem sinal dos pais. Estamos perdidos! Nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Quando a lua aparecer no céu, acharemos o caminho de casa, consolou-a o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho realmente começaram a brilhar, e seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar à cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. O lenhador, em seu íntimo, estava contente, mas a mulher não. Assim que foram se deitar, ela disse que precisavam tentar novamente abandonar as crianças, com o mesmo plano. João novamente ouviu tudo e, assim que todos adormeceram, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta havia trancado a porta dessa vez. Maria estava desesperada. Como poderíamos nos salvar dessa vez? Daremos um jeito, você vai ver, disse João para acalmá-la. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças
Deu um pão para cada um deles irem comendo pelo caminho e tomaram o rumo da floresta. Enquanto caminhavam, Joãozinho ia partindo pequenos pedaços de pão e jogando no chão para marcar o caminho de volta. Desta vez, afastaram-se ainda mais de casa e, chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram, famintos e cansados. Quando acordaram, estava muito escuro e Maria desatou a chorar. Mas dessa vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros haviam comido todas as migalhas. Andaram a noite toda e o dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair daquela floresta. E estavam com muita fome. De repente, avistaram por cima das árvores um fiapo de fumaça. Esperançosos, os dois irmãos correram naquela direção e viram uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e viram encantados que o telhado da casa era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo rindo. Ouviu-se então uma vozinha aguda gritando no interior da casinha. Quem está roendo meu telhado e mordiscando as paredes da minha casa? Subitamente abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria se assustaram, mas a velha sorriu, mostrando a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que vocês, pequeninos, têm muita fome, a ponto de quase destruírem a minha casa. Entrem. Vou preparar uma jantinha especial para vocês. O jantar foi delicioso e a velha senhora ajeitou gostosas caminhas macias para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído aquela casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos satisfeita. Estão em meu poder, não podem me escapar. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa para engordá-los. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, prendeu uma corrente ao pé de Maria e a acordou com uma sacudida brusca. De pé, preguiçosa! Vá tirar água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo. Mariazinha chorou e se desesperou, mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também, a cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca e não enxergar muito bem, mandava. João, dê-me seu dedo. Quero sentir se já engordou. Mas o esperto João, em vez de um dedo, estendia-lhe um ossinho de frango que havia encontrado jogado no chão do porão. A bruxa zangava-se, pois, apesar de tudo que comia, o moleque não engordava nada. Um dia, perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando isso há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou, em vão. A bruxa se aborrecera de tanto esperar. Na manhã seguinte, Maria tratou de colocar no fogo o caldeirão cheio de água
enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que iria assar um pão. Mas, na verdade, o que ela queria mesmo era assar a pobre Mariazinha, e de João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse à menina: "Abra a porta do forno e veja se a temperatura está boa para assar o pão." Mas Maria não era boba. Percebeu que não havia nenhum pão para assar. Então, desconfiou que a bruxa estava querendo lhe pregar uma armadilha e decidiu testá-la. "Mas como vou chegar até o forno, vovozinha? Essa corrente no meu pé não me deixa chegar até lá", disse inocentemente. A velha, resmungando, soltou-a, mas ameaçou comer João se ela fugisse, e ordenou mais uma vez que a menina chegasse perto do forno para ver a temperatura. A menina, ainda mais desconfiada, fingiu-se de boba mais uma vez e perguntou: "Mas, vovozinha, como se abre a porta do forno?" "Ora, mas você é mesmo a boba! Tenho que te ensinar tudo! Vou te mostrar e ver se aprende, menina tola!" disse e foi puxando a porta do forno. Acontece que a porta era muito pesada e estava meio enferrujada. A velha acabou perdendo o equilíbrio e caiu sentada dentro do forno quente, e a porta se fechou com um estalo. A bruxa gritou desesperadamente por socorro. Maria até tentou abrir a porta do forno, mas a porta era pesada demais para uma menina pequena como ela. A bruxa havia caído na própria armadilha e não havia nada que Maria pudesse fazer para ajudá-la. A menina correu para o porão e libertou o irmão. Contou-lhe o que havia acontecido com a bruxa e ambos correram de volta para a cozinha. Assustados, perceberam que o forno estava prestes a explodir. Então, João agarrou a mão de Maria e ambos correram para fora da casa. Mal haviam se afastado alguns passos quando o forno explodiu. Bum! A casa da bruxa se desfez em fumaça e dela se desprendia um cheiro de maldade. Assim que a fumaça desapareceu do ar, os irmãos abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, resolveram explorar os restos da casa da bruxa. Depois de algum tempo de exploração, as crianças encontraram um buraco no chão, onde antes ficava a cama da bruxa. Dentro desse buraco havia uma caixa de madeira cheia de pedras preciosas, moedas de ouro, colares de prata, anéis de diamante, de pérolas e outras tantas riquezas. Encheram os bolsos com o conteúdo da caixa, deixaram a casa da bruxa e avançaram pela mata. Andaram por horas, até que chegaram a uma clareira. Cansados, sentaram-se em uma pedra para descansar. Foi quando João reparou em uma pedrinha branca no chão do outro lado da clareira. Foi até ela, andou mais 10 passos e achou mais outra. Deu mais 10 passos e achou uma terceira. Exultante de alegria, percebeu que era a trilha de pedrinhas que ele havia feito da primeira vez que foram abandonados na floresta. Correu de volta para junto de Maria e contou-lhe a novidade. Ambos não perderam mais tempo descansando. Puseram-se logo a caminho de casa. Finalmente, avistaram a cabana de seu pai e começaram a correr naquela direção. Escancararam a porta e caíram nos braços do lenhador, que, assustado, não sabia se ria ou se chorava. Quantos remorsos o tinham atormentado desde que abandonara os filhos na mata! Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites! Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta.
Pediu perdão aos filhos por ter cedido à vontade da madrasta. João e Maria perdoaram o pai, pois lembravam-se de que ele os amava muito e tudo fizera por insistência da madrasta má. O homem contou-lhes que a mulher havia adoecido e morrido alguns dias antes. As crianças esvaziaram os bolsos, retirando as moedas e as joias que havia guardado, e colocando nas mãos do pai, que, espantado, apenas permanecia de olhos arregalados. Agora, nunca mais passariam fome nem necessidade. Algum tempo depois, o pai casou-se novamente, mas dessa vez a nova madrasta era muito boazinha e gostava muito de João e Maria. Estava sempre fazendo comidas deliciosas para as crianças crescerem fortes e saudáveis. E assim, todos viveram felizes para sempre. E aí, galerinha, gostaram da história e do desenho? Se vocês gostaram, deixe um like aqui nesse vídeo para mim saber e se inscreve no canal para você parar de perder as histórias que eu posto. Um beijo e tchau!